sou Paulo Iveson, eu sou professor do Departamento de Informática da PUC e eu atuo no TecGraph como gerente de projetos. Eu sou o gerente responsável pelo projeto Subsea Digital, né? Ou seja, eu cuido basicamente da organização do projeto todo, o planejamento das atividades e especificamente no projeto eu também atuo em algumas áreas que são mais relacionadas às minhas pesquisas no departamento. Então, as áreas relacionadas à computação gráfica, visualização, processamento de dados geométricos, que são desafios que a gente ataca no projeto e que eu também, então, me envolvo mais fortemente nas pesquisas. Bom, a engenharia submarina é, na verdade, um conjunto de disciplinas de engenharia, né, que vão envolver engenharia mecânica, elétrica, civil, aplicados ao contexto, né, da área submarina, ou seja, você quer projetar ou instalar, operar, manter, né, equipamentos que são projetados, né, são feitos para funcionar em ambientes embaixo d'água. E mais especificamente na área de petróleo, né, isso é muito importante porque os campos de petróleo são, né, localizados, os depósitos de petróleo são localizados no fundo do mar. Então você precisa de equipamentos que sejam instalados a profundidades altíssimas e que consigam operar e funcionar corretamente dentro dessas condições, né, de alta pressão, baixa temperatura e a ação da água salgada, né. O ABIS é o sistema principal que está sendo desenvolvido dentro do nosso projeto Subsea Digital, em parceria com a Petrobras, né, que é um projeto que está sendo aplicado no campo de Libra, que fica na costa aqui do Brasil, e é um dos maiores campos do Brasil, né, tem o maior depósito de petróleo, e ele tem certas características desafiadoras, como por exemplo as profundidades, né, da água são muito grandes, são mais de 2.000 metros de profundidade, e dentro dessas condições é particularmente importante você manter, né, a boa condição de integridade dos equipamentos que são colocados no fundo do mar, né? Então, o objetivo do projeto Subsea Digital e o objetivo do ABIS é justamente possibilitar que especialistas consigam analisar, avaliar e gerenciar, né, a condição física desses equipamentos, né? Então, o ABIS é um software que está sendo desenvolvido pela PUC, pelo TecGraph, né, que consegue, então, analisar de uma forma mais automatizada a condição física desses equipamentos e apresenta para o usuário diversas funcionalidades para conseguir acessar informações relacionadas aos componentes, a como eles funcionam, de modo que a pessoa, então, utilizando a BIS, consiga tirar conclusões, identificar problemas e tomar decisões, né, de qual a melhor forma de fazer uma manutenção ou de antever um problema que poderia acontecer no futuro. Um dos grandes desafios que a gente quer abordar no projeto é justamente como que você consegue utilizar ferramentas computacionais para auxiliar no diagnóstico de problemas físicos nesses equipamentos submarinos. Então, como eles são equipamentos que estão situados no fundo do mar a mais de 2.000 metros de profundidade, você não tem como uma pessoa ir lá observar como é que está a condição do equipamento. Então, o que se utiliza são robôs pilotados remotamente, que conseguem descer a essas profundidades. E, tradicionalmente, esses robôs eles levam câmeras onde são feitas filmagens, né, da condição ali do equipamento, que depois precisam ser analisadas por um ser humano, de uma forma manual e cansativa, são horas e horas de filmagem. Então, o que a gente está explorando no projeto é o uso de outros tipos de sensores, outros tipos de tecnologias. No caso, um scanner laser que a gente obteve e acoplou no robô. Então, quando o robô desceu no fundo do mar para capturar as informações do equipamento, ele também consegue capturar uma informação tridimensional do equipamento. Essa informação tridimensional, que a gente chama de nuvem de pontos, né, que descreve ali todo o contorno do objeto, da superfície do objeto, ela então pode ser processada pelo computador e gerar insights, gerar novas percepções que apenas uma imagem não conseguiria captar.
E o nosso desafio no projeto é justamente desenvolver algoritmos que consigam então processar essas nuvens de pontos e identificar automaticamente questões, né, anomalias, problemas ou indícios de algo que pode se tornar um problema no futuro, né? Então, durante o projeto, a gente fez essa captura. Esse sensor ele foi colocado num robô, foi levado num navio para o alto mar, e aí o robô desceu àquela profundidade e escaneou alguns equipamentos que estão situados lá no campo de Libra. E de posse dessas informações, a gente aqui na PUC está desenvolvendo, pesquisando, desenvolvendo algoritmos baseados em inteligência artificial que conseguem processar esses dados geométricos e identificar automaticamente, né, esses problemas. Então a gente consegue, por exemplo, identificar se tem algum desvio na superfície do objeto em relação à configuração original dele, pode indicar alguma avaria física, algum dano, algum amassado, alguma peça que tenha quebrado. A gente consegue identificar a degradação de um certo tipo de componente do objeto, que se chama nodo, que é um componente responsável por proteger o equipamento contra a ação corrosiva da água. Então é importante monitorar se esse componente ele tem uma vida útil, se ele está degradando na forma esperada ou se ele está sofrendo uma degradação muito excessiva, né? E aí com essa tecnologia de nuvem de pontos a gente consegue medir isso muito mais precisamente do que utilizando apenas uma imagem, né? Então, outros exemplos, né, outras informações, a gente está constantemente ampliando, né, o leque de possibilidades que a inteligência artificial consegue então identificar usando esse tipo de dados, e essa é a pesquisa do projeto. As áreas que eu atuo, que são computação gráfica e inteligência artificial, elas se complementam bastante nesse projeto, justamente porque existe essa primeira etapa de identificar os problemas, as questões de integridade que um equipamento pode ter, usando as informações dos escaneamentos. Então isso envolve diversas técnicas de inteligência artificial para você analisar e perceber discrepâncias nas nuvens de pontos, identificar partes do objeto de interesse, isolar elas. Então esse é um desafio interessante. E também é um desafio que depois passa para o usuário. Como que a gente pode apresentar essas informações para o usuário numa interface gráfica que o usuário consiga então perceber rapidamente aonde estão os problemas, qual é a severidade do problema, e ajudar ele a cruzar essas informações com outras informações que ele tem acesso. Então o sistema BIS ele tem uma interface gráfica intuitiva que o usuário consegue navegar no 3D, identificar ali quais são as questões que a gente identificou automaticamente e analisar esses dados com gráficos e correlacionando outras informações. Então existem diversas pesquisas interessantes que a gente está fazendo na área de processamento geométrico, na área de visualização de dados, de visualização tridimensional, que justamente se encontram para que essa tecnologia nova, esse sistema BIS, possa então auxiliar, né, no fundo, os processos de gestão de integridade dos equipamentos submarinos. Eu sou Melissa Lemos, gerente de projetos no Tecgraph e trabalho na parte do acesso, busca e organização dos dados do sistema BIS. Dentro desse escopo do sistema BIS, é bastante importante a gente organizar a parte dos dados, estruturar os dados, porque com a evolução da digitalização dentro das empresas, naturalmente foram criados muitos sistemas. E esses sistemas, cada um cuida de um pedaço do negócio. Então, você tem um sistema que cuida de uma parte da engenharia submarina, o outro cuida da outra parte da engenharia submarina. Então, no final das contas, a gente tem um ambiente bem disperso. Então, a gente precisa, no caso do sistema BIS, ter algo mais integrado, mais organizado, para que a gente tenha acesso a esses dados e consiga extrair o que tem de melhor dessa informação, porque tem relação entre elas. A gente passa por um processo que a gente conhece tecnicamente, um processo clássico chamado de integração de dados. Então a gente precisa começar, o primeiro passo é entender o que existe, entender dentro do que existe o que é importante, né? Então no caso, vamos supor, eu tenho, supondo mesmo, 10 sistemas.
eu tenho que conhecer cada um desses sistemas, que cuida cada um de uma ilha, de um pedacinho. Depois que a gente conhece, a gente passa a criar uma camada onde que a gente vai integrar esses dados. E depois que a gente faz isso, a gente também tem algo que é de enriquecer os dados, porque nem sempre aquilo que está na origem basta. A gente às vezes precisa de algo a mais. Então, além da gente integrar, a gente enriquece esses dados, ao ponto de ter algo mais útil, mais relevante para o domínio que é da engenharia submarina. E aí, a partir desse trabalho todo, que é lento, né, e classicamente até antigo, mas que a gente precisa passar por ele, a gente constrói um banco de dados maior, enriquecido, com mais valor para ser consumido. Para ficar um pouquinho mais claro, o que a gente faz é que quando a gente combina dados de diferentes fontes, a gente acaba construindo com essa união uma possibilidade de gerar insights com descobertas novas, que os dados separados não era possível obter. Então, esses novos insights, eles podem ser usados para diferentes objetivos. Por exemplo, para aprimorar inspeções, manutenções, controlar riscos, né, reduzir riscos e assim por diante. Mas eu acho que o que mais importante de destacar é o objetivo final, que é a gente conseguir democratizar o acesso aos dados. O que quer dizer isso? É permitir que qualquer pessoa, no caso lá um engenheiro submarino, alguém que esteja dentro da área submarina, tenha fácil acesso ao dado, né, de uma maneira bem simples, sem depender de um colega do lado que saiba programar para extrair esse dado, né? Ele simplesmente consegue, com uma interface parecida, por exemplo, com o Google, né, que democratizou o acesso à informação na internet, ele ter isso dentro do ambiente empresarial. E falando de uma maneira mais assim, das técnicas hoje atuais que a gente tem utilizado no projeto para democratizar os dados, a gente tem feito tecnologias para fazer busca aos dados usando inteligência artificial, né? Mais profundamente, a gente tem usado Large Language Model, que em outras palavras para o pessoal mais técnico, né? Nós estamos usando GPT ou Llama, que são modelos de linguagem que estão por trás, por exemplo, do ChatGPT. E isso está fazendo o quê? Está permitindo, vai permitir, né, que os usuários possam fazer perguntas em linguagem natural e conversar com a máquina e obter as informações de uma maneira bem simples, vamos dizer assim. Mas existem diversos desafios nessa história toda, né, por conta de que a inteligência artificial, né, usando aí esses modelos de linguagem natural, eles não trazem resultados precisos, né? Tem toda uma discussão aí por trás que a gente tem acompanhado, que trazem esses desafios e que a gente tem que lidar, e exatamente é a nossa linha de pesquisa hoje em dia. Então, democratizar os dados, mas usando inteligência artificial, mas de uma maneira responsável. Acho que essa é a grande questão aí dentro da indústria.